Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do ENS Futebol, seguinte dia de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Antes da gente começar o vídeo para valer, um rápido recado. Ao final desse vídeo vai aparecer um card aqui para vocês e vocês vão poder clicar nele e assistir todos os jogos do Brasileirão, ou seja, todas essas prévias que a gente faz do Brasileirão, vocês vão poder assistir nesse card, tá? Eu quero saber como é que tá o meu rival direto na tabela, ou aqui da região mesmo, tá tudo ali do Brasileirão Série A, tá? Ainda temos Libertadores e vem outras competições internacionais por aí, para você acompanhar tudo no ENS Futebol. E agora a gente vai para a análise do jogo para valer, tá? Então temos o seguinte cenário. Vamos começar pela parte ali de cima, tá? Por estilo de jogo, quem leva a vantagem nesse confronto? Por estilo de jogo, a vantagem é do Galo. Ou seja, se eu desconsiderar mando de jogo e ficar só contra o Atlético Paranaense, jogando com equipes parecidas com o Galo, e o Galo jogando contra equipes parecidas com o Atlético Paranaense, você tem uma vantagem do Galo, tá? Então essa é a primeira parte que a gente tem que entender. Quando começa essa vantagem? Por que essa primeira parte que a gente tem que entender? Como eu desconsidero o mando de campo nessa primeira parte de estilo, você passa a entender o favoritismo no sentido mais midiático. Ou seja, aquilo que está mais próximo da tabela e você bate o olho e fala, putz, de fato faz sentido. Então essa equipe tem maiores salários, jogadores mais famosos, tem uma série de coisas que são favoráveis de fato, e isso acaba trazendo esse favoritismo para o Atlético Mineiro nesse primeiro ponto de partida. O segundo ponto é justamente o mando de campo. E nisso a gente sai daquele 54 do Atlético Mineiro, passa a 55 passa a 54, e sai do 44 de estilo do Atlético Paranaense e passa a 55. Ou seja, a gente tem aí sim, por mando de campo, um empate técnico entre as duas equipes. Ou seja, o mando de campo faz com que algo que seria quase que uma vitória certa do Atlético Mineiro passe a ser quase que um empate. Então a gente tem essa aproximação quando a gente vai para mando de campo. E o que a gente pode esperar do jogo? Tá? O Atlético Paranaense não é uma equipe que gosta de ficar com a posse da bola. Isso não quer dizer que trate mal, só não gosta, prefere ataques mais rápidos do que ataques mais construídos lentamente com passes. Tá? Nesse cenário você tem maior número de passes para o Atlético Mineiro. Na hora de progredir, o Atlético Mineiro progride melhor. Na hora de recuperar essa bola, ou seja, evitar que o adversário progrida em campo e também conseguir recuperar sem que o adversário consiga fazer tantos passes, o Atlético Mineiro também vai melhor. Então você tem um cenário aqui das construções da jogada que fica favorável ao Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro consegue coordenar mais as ações em campo. Tá? Então quando você bater o olho na Cazé TV, quando você bater o olho nos canais Globo que passarão o jogo, você tem esse cenário diretamente onde o Atlético Paranaense está tomando um certo sufoco do Atlético Mineiro. Tá? Você vai bater o olho e falar, putz, a posse de bola do Atlético Mineiro, a recuperação do Atlético, tudo é do Atlético, caramba, eles vão dominar o jogo, eles vão ganhar esse jogo. Olha como está discrepante uma atuação da outra. Tá? Mas na verdade não está. A gente vai explicar isso mais à frente. Quando a gente vai para o cenário mais importante, que são esses dois critérios aqui e esses dois critérios aqui, você ainda tem um bloqueio favorável ao Atlético, mas sem grande diferença, ou seja, bloqueio o chute, mas também não é tão grande diferença. E quando passa do bloqueio, o Atlético Paranaense consegue fazer a defesa mais facilmente do que o Atlético Mineiro. Então aqui a atuação do Bento é melhor do que a atuação do Everson, tá? Isso comparando o mando de campo. Aí quando você vai para o ataque, quando você vai lá para a situação onde os caras vão finalizar a jogada, você tem de fato uma vantagem do Atlético Paranaense na finalização e um empate técnico na hora da produção dos gols. Ou seja, nesse mesmo cenário que a gente está analisando, eu tenho um Atlético que o Atlético Mineiro constrói muito a jogada, mas não converte para chute. Contra o Atlético Paranaense constrói pouco essa jogada, mas converte bem para chute. Tá? E tem um cara chamado Vitor Roque, e converte muito bem para gol, tá? Isso em todas as competições que a gente analisou. Quando a gente vai fazer essa análise do mando de campo, que é o laranja, contra o estilo, que é o azul, você percebe a vantagem que o Atlético ganha no mando de campo, tá? Eu não vou, obviamente todos os cenários aí aumentam do azul para o laranja, né? Vocês já perceberam isso. E isso é importante vocês notarem.
O que acontece quando o Atlético Paranaense joga em casa? O Atlético Paranaense aumenta a sua potência, de fato. Então você tem nesse cenário, um cenário muito claro de que o mando de campo interfere diretamente no comportamento dessa equipe. Então eu tenho um estilo de jogo, esse estilo é potencializado justamente porque eu consigo, jogando em casa, ter maior conforto, ter maior segurança, e isso passa justamente pelo mando de campo, tá? Já o Atlético Mineiro, você vai ver que a diferença não é tão grande. Então tudo aquilo que a gente falou vai batendo, tá? O Atlético Mineiro até consegue contra equipes parecidas com o Atlético Paranaense ainda mais posse de bola, ainda mais progressão, ainda mais velocidade de recuperação. Então você vai ver que todos esses índices aqui vão aumentando, mas os principais índices, bloqueio, defesa, gols, vão mantendo. Ele até finaliza um pouco mais. Mas você perceba que os 3 principais, dos 4 principais que a gente vai ter na análise, todos eles quase que mantêm. Então assim, você não melhora nenhuma das situações, você só aumenta a sensação do seu torcedor de domínio do jogo. Então quem é atleticano vai ficar puto da vida, muitas vezes, porque você vai estar ali vendo o jogo, vendo a equipe com passe, com toque para o lado, sem conseguir progredir ou progredir no número de passes, né? Então você consegue, você vai vendo a equipe subindo, mas a outra linha vai se fechando também. Então você vai olhando e vai falando, caramba, minha equipe não consegue criar uma finalização direito. O que isso é importante para o Galo? O que vai ser importante para o Galo logo de cara? Converter o primeiro gol. Tá? Por quê? Porque vai, nesse caso, garantir a vitória porque a outra equipe não converte? Não, não é isso. Mas a realização do primeiro gol para o Galo vai ser muito importante justamente porque as duas equipes conseguem converter muito bem. 14-14, está aqui no overall. O detalhe é que o Atlético Paranaense vai tentar mais. Então, nesse jogo, se o Atlético Mineiro quiser algo a mais do que o empate, ele precisa buscar converter, aumentar essa taxa, já que vai finalizar menos, tá? Ou transformar mais passe em finalização. Então, são 2 possíveis estratégias para o Galo. Para o Atlético Paranaense, converter. O Atlético Paranaense precisa converter de fato. Vai ter um jogo muito favorável por estratégia, né? Se você fica pouco com a posse, mas converte bastante, é um jogo muito favorável estrategicamente para você. Então precisa converter mais do que esses 14. O Atlético ou cria mais finalizações para equilibrar um pouco a situação, ou na hora de converter, converte um pouco melhor. Essas são as 2 possibilidades que a gente pode ver. Favoritismo. Leve favoritismo do Galo. Tá? Por mando de campo está empate, por estilo está dando Galo. Então leve favoritismo do Galo. Mas jogo muito tenso, jogo muito equilibrado e muito bom jogo. Tá? Overall alto das 2 equipes, principalmente por mando de campo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!